Doutora Samanta, conta pra gente, eu gosto daquela sua explicação da importância do sono como um banho que o cérebro toma. Conta Esse, pra gente aqui. tá. Esse eu acho uma analogia muito interessante, Cris, porque de fato é exatamente isso que acontece, né? A gente tem, ao longo do dia, a gente vai acumulando alguns metabólitos, algumas toxinas, que são fruto do nosso metabolismo Do dia a ativo dia. durante o dia, do dia a dia. Inclusive, um deles, que a gente chama de adenosina, é o que dá aquela pressão para a gente dormir, né? Aquele sono que a gente tem chegando perto de ir dormir, aquele cansaço que bate, é quando essa substância atinge um certo nível, né? E ela sinaliza ali o cérebro que está na hora de descansar. Ela, inclusive, é inibida pelo café, né? A cafeína, ela é nada menos do que uma antagonista dessa substância, né? Antagonista da adenosina. Então, é por isso que quando a gente está cansado, a gente toma café, mas normalmente em nenhum dado momento em que a gente está com muita adenosina no corpo, nem o café adianta, né? A gente já tem uma quantidade muito grande. E os receptores já estão todos saturados. Então, a gente vai acumulando esses metabólitos ao longo do dia, né, conforme as nossas atividades físicas e mentais, e o sono, ele nada menos é do que um banho, né? Assim, é como se ele lavasse todas essas toxinas do nosso organismo, do nosso cérebro, para que a gente estivesse novinho em folha de manhã, né? Então, quando a gente de fato não dorme bem, por N razões, a gente de fato não está fazendo esse processo como deveria fazer, né? E aí é que essas toxinas que vão se acumulando fazem um dano no organismo, né? Porque elas É, co- deveriam ter sido eliminadas, né? é como se a gente tomasse um banho rapidinho, aquele banho de toalhinha, em vez de tomar uma ducha que lavasse mesmo tudo. É, Então, né, é um sono com uma qualidade ruim. Eu, exatamente. Eu queria trazer algumas perguntas, a gente já começou até algumas. Tragam as suas dúvidas, tragam as suas perguntas para a gente poder esclarecer. Sandro, boa noite. Olha ele dizendo aqui. Tem uma pergunta para a doutora. Por que, com a idade, eu acho, né, conforme a idade vai aumentando, sentimos menos sono? A gente tem, com o passar do tempo, uma redução no número de horas de sono, né? Que depois de uma idade adulta, ele vai se estabilizando. A gente muda, além de mudar a quantidade de horas, a gente muda a arquitetura do sono, que a gente fala, né? Então, a gente tem as fases do sono, né? Que a gente divide entre REM, porque o sono REM é algo muito, vamos dizer, ele é tão característico, ele é tão peculiar, algumas alterações algumas particularidades dele, quando a gente vai fazer lá o exame do sono, a polissonografia, ele é tão característico, quando a gente que faz o exame, bate o olho, já sabe ali que ali é sono REM, né? Porque ele foi apelidado desse nome, né? Rapid Eye Movement. É a parte do sono em que a gente tem um movimento ocular muito acelerado. E tudo que não é REM, a gente chama de não REM, né? Porque o REM é realmente, vamos dizer assim, a estrela, né? Não é que ele é mais importante do que as outras etapas, todas são importantes, mas a composição do sono entre as fases não REM e REM também muda ao longo do tempo, não é só o número de horas, inclusive a composição do sono, a arquitetura, ela muda mais do que a quantidade de horas, né? Ela é mais importante, inclusive, né? A gente então passa a ter um pouco menos de horas de sono, até porque, por exemplo, quando a gente vou dar um exemplo algo bem característico, assim, bem fácil de a gente entender. Quando a gente é um feto, né, no útero ainda, a gente dorme praticamente as 24 horas. Quando a criança chuta a barriga da mãe, ela não está acordada, ela está em sono REM. A gente não, Né? a gente normalmente acha que não, né? Acho que a criança está
Tá acordada, desperta, ela brincando não lá. tá, ela tá dormindo. Uhum. E Tá. quando a gente nasce, a gente já vai para 18, 20 horas de sono, né? Então a gente já reduz um pouco mais. E o bebezinho vai dormindo cada vez menos, né? Até a gente chegar na fase escolar, depois adolescente. Porque o sono é muito importante para o reparador, né? Esse banho que a gente falou é muitíssimo importante para a criança, porque ela está numa fase de aprendizado muitíssimo intensa, muito intensa. Então, quanto maiores as nossas atividades físicas ou mentais, maior o tempo que a gente tem que ter de recuperação de sono. Olha. Uhum. Então, um atleta, por exemplo, da mesma idade que a gente, da mesma idade que o Sandro, vai dormir mais horas do que ele, porque ele precisa se recuperar mais, né? Não sei se é exatamente isso, mas o que dizem que o Roger Federer, né, um grande campeão de tênis, dorme entre 10 e 12 horas por noite, né? Eu E estava é, aqui. Não, conclua, por favor. não, e é de se pensar, porque realmente ele tem um cansaço físico, né, um desgaste, uma atuação física muito grande durante o dia, né? O sono em atletas é algo que cada vez mais tem sido pesquisado, e inclusive tem sido cada vez mais uma fonte de melhor performance, né, dos atletas, porque cada vez mais se observa a questão do sono, né? Costuma-se pesquisar outras questões, outros problemas, e nunca, porque nunca se teve a devida importância, talvez dizendo assim, para o sono. Então, o sono, além de ele muda com a idade, a composição dele, a arquitetura dele muda com a idade, e também tem muita relação com o que a gente faz, com a nossa atividade.